dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 3 de dezembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. A liturgia da igreja nos convida hoje a meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 21, depois do 24 ao 27. Quem põe em prática a vontade de Deus, esse entrará no céu. Entre um povo justo, cumpridor da sua palavra, firme em seu propósito. Isaías 26, versículo 2. Sede, por isso, executores da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quem ouve a palavra sem a praticar, assemelha-se a um homem que no espelho contempla a sua fisionomia. Após contemplar-se, vai embora e logo esquece de como era. Quem persevera na palavra, não como ouvinte distraído, mas como executor ativo, será feliz. Construirá sua casa sobre a rocha. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem insensato, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, é muito bom refletir sobre a palavra e sua encarnação em nossa vida. Quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que constrói sua casa na areia. Desabou, e foi grande a sua ruína. Também na vida espiritual existem armadilhas, e a primeira delas é a ilusão de ser bons cristãos, porque se vai na missa no domingo e porque se abre o diário de manhã. Mas, na verdade, a diferença entre um homem ajuizado e um homem estulto aparece somente no final do dia, quando você fecha o diário. Se você tem experiências concretas para escrever, então fique tranquilo, pois você está caminhando com Deus. Você está construindo sua vida na rocha. Vice-versa, se você esquece da palavra durante o dia, você está construindo na areia e tudo está prestes a cair. Se você somente abriu o diário de manhã, ainda não fez nada. Você se lembra do diário do capeta? O diário de quem abre de manhã e nunca fecha à noite? Chamamos de diário do capeta porque o diabo também conhece a palavra. De certa forma, abre infinitos diários, mas nunca fecha nenhum. Nunca vive o que conhece, nunca escreve seu testemunho de vivência da palavra. E mesmo o diabo, não porque não conhece a palavra, mas porque não a vive. Assim, podemos ser nós se escutamos a palavra de manhã, mas ela não tem incidência nenhuma na nossa vida. E à noite é aquele esforço todo para encher linguiça,
encher aquelas linhas sem nada dizer. Se alguém de nós quiser de verdade permitir que a palavra o molde, quiser que a palavra se torne carne em sua vida, então aconselhamos de fazer um exercício. Fechar o diário a cada hora do dia. Fechar às 9, fechar às 10, fechar às 11, ao meio-dia. A cada hora tentar se interrogar como vivi o meu propósito e escrever os pequenos testemunhos do que a palavra provocou em nós. Quais experiências ela nos impulsionou a fazer. Faça hoje esse exercício, irmão, repetindo o propósito de ontem, mas se empenhe em fechar o diário várias vezes durante o dia, para verificar assiduamente como você está vivendo. Você terá muitas surpresas. Terá a impressão de fazer a comunhão a cada hora, no sentido que a palavra te preenche de Deus, te coloca em comunhão com Deus constantemente. De verdade, irmãos, a palavra nos conduz à vontade de Deus. E a característica principal do cristão não é fazer a sua vontade, mas a vontade de Deus. O mundo é difícil. A vida hoje é um carrossel de tentações, muito mais que em passado. Quem poderá manter pura a sua vida? Somente quem pratica a sua palavra, responde o Salmo 118. Nenhuma séria caminhada é possível se a palavra não nos cria por dentro. A mesma palavra que criou o universo exterior é capaz de criar o universo interior da minha alma. A mesma palavra que criou a luz do sol pode criar a luz da minha alma. A palavra é o sopro de Deus em nós, e ela nos instrui, nos sustenta, nos revigora, nos faz vencer as tentações. Você se lembra que Jesus no deserto venceu o diabo com a palavra? Uma pessoa que vive a palavra faz o Natal acontecer em sua vida, todo dia, toda hora. O que é o Natal senão a palavra feita carne? Portanto, irmãos, toda vez que vivemos a palavra, que encarnamos a palavra, um novo Natal acontece em nós. A experiência de Belém continua em nós. Nada de bom acontece sem a palavra. Vice-versa, com a palavra, alcançamos os mais altos picos espirituais. A palavra é Jesus, por isso que é inesgotável e sempre nova. Tente se lembrar o propósito que você tomou ontem e tente pensar como hoje você poderia vivê-lo e como poderia fechar o diário 4, 5 vezes neste dia, para se interrogar bem se você viveu na hora que passou. Tente pensar também se você não poderia reservar uma hora desse dia para ler a palavra. Novamente convidamos quem tem mais boa vontade a dedicar uma meia hora ou mais por dia para ler 2 capítulos da Bíblia, começando pelo Novo Testamento. Você pode ler e sublinhar com caneta azul tudo o que fala dos homens,
e com caneta vermelha tudo o que fala de Deus, de forma tal que apareça bem claro que a Bíblia é um diálogo entre o homem e Deus. Depois que você termina de ler a página, você pode escrever em cima, no cabeçalho, a frase que mais mexeu com você, como mostra a foto que está aparecendo na tela do teu celular nesse momento. Um dia será muito fácil encontrar os trechos que você procura. Enfim, irmãos, podemos dar uma olhada agora no diário espiritual do mês passado e verificar quantas partes você deixou em branco, quantas noites você pulou e não fechou o diário. Se pergunte se a palavra mexeu com você no mês de novembro e renove a sua escolha do diário para esse mês, também com a partilha constante no WhatsApp que te impulsiona a viver bem o propósito. Agora vamos escutar novamente este Evangelho, renovando a nossa escolha de deixar-nos moldar pela palavra. Paz e alegria a todos. A tua palavra, Senhor, é alimento para a minha alma. Paz e alegria a todos. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem sensato, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Desde o princípio, antes mesmo que a terra começasse a existir, o Verbo estava junto a Deus. Veio ao mundo e para não abandonar-nos nesta viagem